Olá, sejam bem-vindos ao AN Talk, segunda edição, uma iniciativa da AN Advogados. Fundado em 2003, o escritório possui mais de 20 anos de experiência e é um dos escritórios de advocacia empresarial mais conceituados do Oeste Paulista. Reconhecido pela qualidade dos serviços prestados e pela atuação inovadora, especializada e eficiente. Eu sou a doutora Viviane Florencio, advogada empresarial do AN Advogados. O AN Talks foi criado para fomentar o debate sobre temas relevantes para empresas, advogados e a comunidade jurídica em geral. Já estiveram conosco nomes expressivos no cenário jurídico, como o Dr. Tiago Baldani Gomes de Filipe, juiz de Direito de Crimes Tributários. No segundo episódio, nós tivemos o Dr. Luiz Fernando Quinteiro de Souza, ex-delegado de polícia, delegado de polícia aposentado, e professor universitário. E no terceiro episódio, a doutora Patrícia Vanzolini, presidente da OAB São Paulo. Agora, para a abertura do AN Talks, edição 2024, ontem, de hoje e do futuro, temos a honra de receber hoje o professor, doutor, mestre Luiz Fernando Rocha, promotor de justiça e um grande nome no cenário nacional no que se refere à atuação em causas ambientais. Dr. Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao AN Talks. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar sobre um tema tão importante e desafiador. Oi, Viviane, tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito o convite para a participação aqui no AN Talks, parabenizar você pelo empenho, pela dedicação aí de estarmos juntos hoje, parabenizar o Felipe, o Lucas, toda a equipe aí do escritório, nesses 20 anos de Almeida e Nogueira, que muito nos honra aqui na nossa região, em ter um escritório de advocacia, de ter profissionais tão bem preparados, tão preocupados aí, não só em servir seus clientes, mas também preocupados aí com as questões socioambientais aqui da nossa região. Então, é um privilégio para mim estar com vocês hoje, uma honra muito grande, inclusive de compartilhar aqui esse momento com meus amigos, o Tiago Baldani, o Dr. Fernando Quinteiro, ex-delegado de polícia aqui da nossa região, com quem eu tive a honra de trabalhar, o Dr. Fernando Quinteiro, o Dr. Tiago também, aqui na segunda vara criminal e violência doméstica aqui de Assis, são pessoas muito bem capacitadas, a doutora Patrícia Vanzolini, que é atual presidente da OAB, então uma honra para mim estar com vocês aqui hoje. Doutor Luiz Fernando, a honra é toda nossa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu tenho que confessar para vocês, eu já comentei isso com o doutor Luiz Fernando, que assim, em anos de advocacia, aqui no Almeida Nogueira, com inúmeros casos complexos e desafiadores, o nosso maior desafio aí dos últimos tempos foi olhar e tentar sintetizar o brilhante, extenso currículo traçado durante a belíssima carreira do Dr. Luiz Fernando nesses 30 anos. Eu vou dar apenas, então, um spoiler aqui, a qualificação completa dele fica abaixo no vídeo, mas o Dr. Luiz Fernando Rocha é pós-doutor em Direito na USP, doutor em Psicologia, docente em Direito em graduação e pós-graduação, promotor de justiça do Estado de São Paulo, com intensa atuação no Ministério Público quando o tema é meio ambiente, direito ambiental, legislação ambiental, direito constitucional, psicologia jurídica, criança, adolescente. É uma lista extensa, doutor? Imagina. Nós sabemos, doutor Luiz Fernando, que o Brasil é líder na produção agrícola mundial, em alguns gêneros, como a cana-de-açúcar, o milho, o café, a carne bovina, papel, celulose, e por inúmeras razões, desde a nossa extensão territorial ao nosso clima maravilhoso, E a cadeia produtiva do nosso agronegócio, representou 24,8% do PIB do Brasil no ano passado, de acordo com os dados calculados aí pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada do CPEA, e em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do CNA. Então, assim, como tratar de um tema tão relevante para o nosso país, em tão pouco tempo? Esse é o outro desafio. Então, nós resolvemos separar
o nosso bate-papo aqui em blocos, né? Para que o senhor possa realmente colocar para a gente todas as facetas, né, que o senhor vê e os desafios e preocupações do agronegócio. Então, nós estamos com o primeiro bloco, desafios históricos e mudanças de paradigma. O segundo bloco, nós trataríamos de tendências atuais, compliance e desafios jurídicos. O terceiro bloco, nós falaríamos sobre conciliação entre produção e meio ambiente, crescimento econômico e compliance. E o quarto bloco, sobre perspectivas para o futuro. Gostaríamos, então, doutor Luiz Fernando, para abrirmos o primeiro bloco, onde vamos falar sobre os desafios históricos e as mudanças de paradigma, que você já nos falasse um pouco sobre como que você vê os marcos e os desafios históricos mais significativos que já foram enfrentados, né, no direito ambiental e empresarial brasileiro, e como que esses desafios aí moldaram a atuação das empresas em relação ao meio ambiente. A palavra é sua. Pois não, Viviane. Viviane, nós estamos falando bastante em desafios, né? E um dos grandes desafios do século XXI, se não do maior desafio do século XXI para a humanidade, é a problemática ambiental. Essa problemática ambiental, ela teve início, assim, um olhar diferenciado da humanidade, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, nós começamos a nos preocupar um pouco mais com as questões ambientais. E isso teve uma ênfase maior a partir da década de 70 do século passado, né, do século XX, principalmente com a Conferência de Estocolmo, em 1972, em que o mundo começou a olhar para a natureza de uma forma diferenciada. Inclusive, na década de 60, nós tivemos um autor americano, Garrett Hardin, que ele apresentou uma tese para nós chamada A Tragédia dos Comuns. E o mundo começou a olhar os bens ambientais de uma forma diferente. Principalmente, começamos a nos preocupar e pensar que os bens ambientais, eles são finitos. E essa intervenção humana na natureza, ela pode provocar, se não o fim dos bens ambientais, mas um desequilíbrio ambiental muito grande. Então, em razão disso, né, neste século XXI, esta problemática ambiental que surgiu lá, inicialmente pós-Segunda Guerra Mundial, e foi se desenvolvendo aí com o passar do tempo, ela se eclodiu no início do século XXI, principalmente com crise hídrica, problemas de ar atmosférico e o pior dos nossos problemas atuais, que é a questão das mudanças climáticas, que alguns já chamam até de emergências climáticas. Em razão de tudo isso, nós vemos o quê? Por exemplo, algo que nos afetou aí de uma forma no último século, acho que inigualável, que é a questão da Covid, que também tem uma origem da intervenção do homem na natureza. Então, nós começamos a nos preocupar mais ainda com as questões ambientais. E nessa preocupação com as questões ambientais, voltamos lá no século XX, pós-convenção de Estocolmo, surgiu o direito ambiental. Surgiu aí a questão, a necessidade de normas ambientais para regular esta relação, que antes, né, a gente pode até já começar a falar um pouco do desenvolvimento desse direito ambiental e desse direito ambiental empresarial, nós nos preocupamos com a relação indivíduo-meio ambiente ou indivíduo-natureza, depois Estado-natureza e agora, mais recentemente, empresas-natureza. Então, nós fomos gradativamente pensando nisso. E gradativamente a legislação, apesar da nossa legislação no Brasil não acompanhar, e é difícil no mundo, Viviane, confesso para você, uma normatização que acompanhe essa evolução social da forma que nós estamos vivendo, né? Nós fomos também evoluindo com a nossa legislação. Aí nós tivemos, por exemplo, alguns marcos aí
e um grande marco para nós foi a Constituição de 88. Infelizmente, no Brasil, o que nós vemos em relação a esse desenvolvimento aí do direito ambiental e das questões socioambientais? Que muitas vezes nós temos, e por isso que a efetividade das normas demora no Brasil para ter uma concretude, que as normas elas vêm de cima para baixo, né? Porque no direito, geralmente, qual que seria a regra? Que os movimentos sociais, as necessidades sociais mudassem a legislação, de acordo com as necessidades da sociedade. No Brasil é um pouco diferente isso, né? Nós temos as normas para que as normas modifiquem a sociedade. Então, isso fica um pouco mais difícil e um pouco mais demorado, né? Porque aí, o que nós vemos? Que as normas, muitas vezes, não seguem os anseios sociais, e aí nós aprendemos com a dor. Ou seja, com a aplicação de sanções, com a aplicação de penalidades, que muitas vezes vão de encontro, e não ao encontro, né? Vão de forma contrária aos nossos anseios. O que nós poderíamos alcançar de uma forma mais consensual, mais discutida, mais tranquila, nós alcançamos de uma forma punitiva. E isso hoje é o contrário do que nós buscamos. Mas acredito que a sua própria abertura e vinda aqui conosco, doutor, e a aproximação cada vez mais efetiva, né, das instituições da sociedade, de repente acaba mudando esse cenário, né? E para discussão, né? Quem sabe, né? Com certeza, Viviane. Este é um novo paradigma, né? Aqui nas nossas discussões, aqui, nós até nos propusemos a pensar um pouco sobre isso. Qual que seria, então, um novo paradigma nesse momento, né? Esse modo, digamos, consensual de resolução dos conflitos e um modo mais dialógico, de debate, de discussão, né? E menos punitivo. E nesse sentido, só para ilustrar o que a gente está falando, aqui no Ministério Público de São Paulo, nós criamos, e eu falo nós criamos, que eu também faço parte da administração superior atualmente, né? Estou na assessoria do Procurador-Geral, nessa parte ambiental, e nós criamos um núcleo de autocomposição no Ministério Público. E nesse núcleo de autocomposição, nós temos um núcleo específico de questões ambientais. Então, nós sentamos, nós discutimos e nós buscamos a melhor solução. E nós costumamos dizer, Viviane, que para nós a busca da judicialidade hoje é a última razão. Para nós, no mundo jurídico, a última ratio. Então, se nós não alcançarmos na mesa, né, aquela conciliação, aquele melhor resultado, aí nós vamos para o judiciário. Mas esse não é mais o grande objetivo nosso, como era no passado, até em razão da nossa própria formação de resolução de conflitos através de conflitos. Né? Perfeito. Potencialização de conflitos. Perfeito. Acho que o diálogo sempre é a melhor solução, né? E criar essas normas, né? E criar leis que realmente envolvam a sociedade como um todo e que parta dos anseios, talvez seja uma excelente solução mesmo. E a gente tem visto, doutor, mesmo com todos esses desafios que o senhor coloca, né? Que ainda assim as empresas e as indústrias da região, né? Estão mudando, né? Estão quebrando esses paradigmas, né? Com relação às causas ambientais e trazendo para uma discussão aí mais dinâmica, né? Mais do dia a dia, né? E realmente tomando frente às suas responsabilidades ambientais, né? Tomando posse delas, né? E fazendo com que as coisas realmente passem a acontecer da forma como elas deveriam necessariamente ser, né? Apesar de, como o senhor colocou, ainda é um tema novo, né? Se nós pegarmos a história aí da humanidade, né? A questão do direito ambiental. Como é que o senhor observa isso no seu dia a dia aí como promotor de justiça? O senhor consegue ver essa evolução? Com certeza, Viviane. Nós acompanhamos essa evolução não só aqui, de uma forma local, de uma forma regional, em razão da nossa atuação aqui no GAEMA Núcleo Médio Paranapanema, e de uma forma estadual, que também, através do GAEMA, né, que eu sou secretário executivo do GAEMA, eu coordeno todos os núcleos do GAEMA do Estado também. Então,
tem a felicidade de ter essa experiência de acompanhar. E eu vejo que a nossa região realmente tem buscado instrumentos, tem buscado mecanismos que esse fortalecimento do debate ambiental aqui na nossa região, né, ele traz também o aumento de uma pressão política, de uma pressão social, de uma pressão, digamos, econômica sobre esses setores empresariais, para que eles modifiquem o seu modo de se relacionar com a natureza, com o meio ambiente, né? E isso tem demonstrado para nós uma preocupação aqui na nossa região, das empresas, com essa questão socioambiental. Eles estão mais preocupados em agregar valores à sua empresa, além de valores meramente econômicos, valores sociais, valores ambientais, que trazem também uma série de benefícios para a empresa, né? Benefícios fiscais, certificações ambientais, isso é muito importante. Então, nós partimos de uma visão, digamos assim, há pouco tempo atrás, meramente exploratória, não que isso seja certo ou errado, Viviane, sem nenhum tipo de julgamento, e muitas vezes aquele momento sócio-histórico que nós vivemos leva àquela situação que hoje muitas vezes nós condenamos, né? Só a título de exemplo, bem simples, aqui na nossa região, na região de Pedrinhas Paulista, por exemplo, né? Os nossos agricultores, há pouco tempo atrás, plantavam arroz quase que dentro da água, e eram incentivados, inclusive, por financiamentos do Banco do Brasil. E hoje, se a gente fizer isso, nós vamos ser punidos, né? Então, aquele momento levava aquilo. Então, hoje nós temos outra visão em relação a isso, principalmente essa visão empresarial aqui da nossa região. E atitudes como essa que nós estamos fazendo aqui, proporcionada pelo escritório, por vocês, contribuem muito para essa modificação. Porque uma das questões, aí já adiantando alguns temas aqui, viu, Viviane? Uma das questões que nós temos que discutir e debater realmente é a questão da legislação ambiental, da informação, do conhecimento, né, em relação a isso. E não tem outra forma se não for através de debates, de diálogos, de conversas, de rodas de conversa mesmo, né, mesmo que informais. Perfeito, né? O senhor está comentando dessa evolução, e é tão interessante porque a gente vê que talvez seja parte do próprio processo pelo qual a humanidade passa, né? A hora que a gente vê o avanço da globalização e quanto ela impactou nessas mudanças, né, ambientais, a hora que nós vemos agora as empresas na Bolsa de Valor, por exemplo, a dificuldade que elas teriam e que terão se não tiverem realmente essa visão, né, em relação às questões socioambientais. Então, sim, e a sua valorização, né, nas ações que elas oferecem na Bolsa de Valores, quando elas têm esse olhar socioambiental. Então, acredito que é uma evolução, como o senhor comentou, né, e um caminho sem volta. Exato. O melhor de tudo, né? Alguns importadores, inclusive, exigem de empresas brasileiras uma certificação ambiental. Nós já tivemos situações em que o importador, né, exigiu da empresa brasileira uma certidão do Ministério Público em que não havia nenhum inquérito civil, nenhuma investigação, nenhuma ação civil pública de natureza ambiental contra aquela empresa, para importar o seu produto. Excelente, né? Excelente, sim, excelente. Acho que deveria... o que a gente precisa ter é que essas atitudes sejam realmente um senso comum. Eu acho que esse é o grande desafio, talvez, né? Não de um ou de outro país. Porque com certeza. aí então, é o grande perigo, né? O grande problema de sermos ou não beneficiados e a grande preocupação que a gente vê do empresário, né? Doutor, e quais são os desafios jurídicos, entrando já no nosso segundo bloco, né? Com relação às tendências atuais de compliance e desafios, quais são os desafios jurídicos mais comuns que o senhor vê no dia a dia que as empresas enfrentam, que têm realmente mais dificuldade com as questões ambientais? Você usou uma palavra aí, né,
Viviane, que está bastante na moda, que a gente ouve bastante. Começamos a ouvir essa palavra na questão de corrupção, e agora nós fomos trazendo, importando essa palavra para o meio ambiente, ou para o direito ambiental, que é a questão do compliance, né? Nós começamos a discutir o compliance lá atrás, o compliance anticorrupção, lei anticorrupção, adequação das empresas, e foi até uma exigência internacional também, as questões que levam à corrupção. E aí nós trouxemos este compliance para a área ambiental. E o que é o compliance, em primeiro lugar? O que é isso? O compliance nada mais é do que a necessidade, a conformação, a conformidade daquela empresa com as normas jurídicas que se adequam à sua atividade empresarial. Então, se nós temos uma atividade, por exemplo, canavieira, através do compliance, o que nós vamos fazer? Quais que são as normas jurídicas que vão se adequar no aspecto ambiental àquela atividade, àquele ramo empresarial, né? Então, em primeiro lugar, essa observação que eu acho que é muito importante. Então, nós temos aí um leque muito grande na nossa região de empresas, de agronegócio, entre outras. Então, o que nós precisamos fazer nessa questão da legislação ambiental, que, do meu ponto de vista, impacta muito e há necessidade de nós refletirmos sobre isso? Primeiro, a nossa sistemática jurídico-ambiental, ela é muito complexa. Por quê? Nós temos normas federais, estaduais, municipais, temos leis, decretos, portarias, resoluções. Isso tudo é muito confuso, Viviane. Até para nós é muito confuso. Esses dias eu tive uma questão envolvendo a fauna, por exemplo, que nós temos uma atuação muito forte aqui na nossa região, com um projeto no nosso GAEMA, aqui no Núcleo Médio Paranapanema, relacionado à fauna. E, inclusive, as usinas aqui da região, o agronegócio, são parceiros do Ministério Público nessa questão envolvendo a fauna. E nós tivemos uma questão envolvendo a fauna outro dia, e discutimos com a CEMIL, com a Secretaria do Meio Ambiente, aquela questão, e chegamos à conclusão que, em que pese a determinada situação estar no sítio eletrônico da Secretaria, não há normatização sobre aquilo. Foi uma questão que foi passando, digamos assim, de uma forma mais coloquial, de pai para filho. E cadê? Onde que está a norma? Onde que está a legislação disso? Não existe. Então, vejam, é muito intrincado, nós temos muitas normas. Nós temos, por exemplo, o nosso marco regulatório, como eu disse, é a Constituição Federal, mas nós temos a Lei 6938, que é a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 81, Viviane, antes da Constituição. Nós temos uma outra lei que impacta muito a questão ambiental, que é a 7347 de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública. Nós temos depois a 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais. Isso são só leis federais, para você ter uma ideia. Nós temos a 12.305 de 2010, que é a Lei de Resíduos Sólidos. Nós temos a Política Nacional de Recursos Hídricos. Nós temos o Estatuto da Terra. Nós temos um emaranhado de normas. Então, o que nós talvez precisemos fazer? Reduzir essas normas. Ou, se nós não conseguirmos reduzir essas normas, traduzi-las de uma forma mais simples para o nosso destinatário final. O destinatário das nossas normas não é o Ministério Público, não é o escritório Almeida Nogueira, ou seja, não é o mundo jurídico, mas sim aquela pessoa que está lá na ponta, que, por exemplo, vai cortar uma árvore e fica em dúvida: será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eu vou ser preso? Será que eu não vou ser preso? E o acesso dele a essa informação, a esses órgãos ambientais, é muito complexo. Outro dia também discuti sobre isso com o secretário da Agricultura, em uma outra questão do CAR, do PRA, que está lá também meio parado até hoje. Discutíamos isso lá em São Paulo, né? Então, talvez uma forma mais simples dessa legislação, de simplificar isso, para essas pessoas que realmente são os destinatários da norma. E não para nós, que temos a obrigação
de decifrar, de ir atrás, né? E muitas vezes nós vemos, apesar de uma regra jurídica, né, que ninguém pode deixar de cumprir uma norma alegando que não conhecia aquela norma, né? Infelizmente ou felizmente, não pode ocorrer isso, mas nós sabemos que na prática, muitas vezes, é muito difícil esse conhecimento chegar lá na ponta. E só para terminar essa fala, Viviane, nós temos exemplo, muitas vezes, de agricultores aqui da nossa região mesmo, que até hoje, para entrar na promotoria, tiram a botina ali da porta, tiram o chapéu. Doutor, nunca vim num fórum, nunca, agora a promotoria de asilo é fora do fórum, né, mas até há pouco tempo, nunca entrei num fórum, nunca entrei numa promotoria, né? Pessoas extremamente constrangidas de estarem ali na nossa frente. E muitas vezes cometeram infrações ambientais pequenas, mínimas, né? Talvez não por desconhecimento da norma, mas por achar que aquela atividade que ele praticou não era antijurídica, né? Que é aquela questão aí de ilícito, antijurídico, norma, tal, né? Que é muito difícil. Então, eu acho que, acima de tudo, nós temos que simplificar essas questões normativas. Nossa, perfeito, doutor. Perfeito. Simplificar, traduzir e facilitar o acesso. Eu Exato. acho que isso vale para todo o mundo jurídico, né? Com certeza. Aplica-se na questão ambiental, em todo o mundo jurídico. Aliás, nós podemos até citar aqui que é muito importante isso, que é o perfil agora do ministro Barroso, né? Nosso presidente do STF, que ele tem aí um trabalho de afastar o juridiquês, né? Semana retrasada, por exemplo, eu estava lá em São Paulo na posse do presidente do nosso Tribunal de Justiça aqui, e o ministro Barroso usou a palavra, e nesses eventos, assim, toda aquela pomposidade jurídica, tudo aquilo, e aí todo mundo, né, eu queria cumprimentar mesmo, tinha 5 ministros do STF, isso, aquilo, fulano, ciclano, não sei o quê, ele pegou a palavra e falou simplesmente assim, eu queria cumprimentar todo mundo, na pessoa de todo mundo. Todo mundo, tanto que depois o presidente do tribunal foi usar a palavra e falar, eu não tenho essa simplicidade do ministro Barroso, né? Mas realmente é nesse sentido, né? Nesse tipo de exemplo simples, mas eu queria cumprimentar todo mundo. Então, como que a gente pode facilitar isso, né? É verdade. Essa simplificação, inclusive, o maior beneficiário, né? Eu acho que acredito que seja a própria sociedade. Porque à medida que as coisas ficam mais transparentes, mais claras e as pessoas têm mais acesso, a gente, como o senhor comentou já, nós diminuiríamos a judicialização, né? Sim. E conseguiríamos chegar em maiores acordos, talvez até em menores infrações, né? Exato. Então, isso seria muito, muito realmente importante para o nosso país. Mas e é o que eu costumo dizer, inclusive, viu, Viviane, para os nossos colegas recém-ingressos das nossas carreiras jurídicas, principalmente no Ministério Público, eu também faço parte na Escola Superior da Formação dos recém-ingressos, quando passam no concurso, tem um curso de adaptação, e também sou professor da nossa Escola Superior do Ministério Público, e a gente sempre procura passar isso, né? Ninguém ganha com a judicialização. Ninguém. E o nosso destinatário final, que seria a resolução do problema na nossa área, o meio ambiente, ele fica à mercê de anos, por exemplo, de uma ação judicial, que não ganha a sociedade, não ganha o meio ambiente e perde muitas vezes aquele requerido. Por quê? Porque ele tem que contratar advogado, ele tem um custo da ação, ele é réu numa ação, então ninguém ganha com isso. Se nós pudermos, de uma forma consensual, buscar aquele resultado, para nós está ótimo. Perfeito, doutor. É um excelente caminho. Podemos ir para o nosso terceiro bloco? Claro, claro. Com relação à conciliação entre produção e meio ambiente, esse é um tema bem desafiador. Como certeza. Conciliar a produção e meio ambiente, o crescimento econômico e o compliance? Como nós vamos equacionar tudo isso? O senhor tem alguma ideia, alguma fórmula para passar para as pessoas que estão nos assistindo? Viviane, a busca dessa conciliação, digamos, entre negócios e sustentabilidade, representa também um dos nossos grandes desafios neste âmbito de empresa
e natureza. Ou podemos até falar de uma forma mais simples, atividade empresarial e proteção ambiental. E aí que entra, talvez, essa amarração entre o direito ambiental e o direito empresarial, ou o direito econômico, né? E para a gente alcançar essa conciliação, talvez, né, uma sugestão, do meu ponto de vista, seja imprescindível que as empresas adotem cada vez mais uma abordagem estratégica e uma abordagem integrada. E nessa abordagem estratégica e integrada, deve ser envolvida o quê? A identificação dos impactos ambientais dessa atividade empresarial. Veja, eu não falei a identificação do dano ambiental, mas do impacto ambiental, que para mim é antecedente do dano. Por quê? Porque nós temos um impacto, aliás, usando aqui um autor que eu me esqueci agora, mas que ele fala o seguinte, que a partir do momento em que o ser humano é concebido, esse ser humano começa a impactar o meio ambiente. A concepção do ser humano já traz o impacto ambiental. Então, toda a nossa atividade traz impactos ambientais. E a empresa atuando de uma forma estratégica, de uma forma integrada, identificando o objeto desse impacto ambiental, vai proporcionar a implementação de medidas mitigadoras e a busca da resolução aí, deste impacto, a busca de soluções sustentáveis. Eu acho que esse seria o caminho para a gente conciliar essa atividade empresarial com a sustentabilidade. E aí nós podemos estabelecer, por exemplo, práticas de gestão ambiental, né? Redução do consumo de recursos naturais, adoção de fontes de energias renováveis, gestão adequada de resíduos, não só na atividade impactante, mas dentro da própria empresa, com os seus colaboradores, promoção de reciclagem, educação ambiental. Esse talvez seja o caminho dessa conciliação. Por quê? Aí eu volto a insistir, não tem atividade humana que não gere impacto ambiental. Todas as nossas atividades geram impacto. Isso é o conhecimento de todos. E aí entra a atividade, a atuação principal da empresa. Identifiquei o meu impacto ambiental. Qual que vai ser a nossa atuação estratégica e integrada para reduzir esses impactos e buscar uma atuação o mais sustentável possível? Aí voltamos ao compliance, né, Viviane? A adequação à legislação ambiental, a adequação. E também um outro aspecto, que eu até anotei aqui, mas eu sempre esqueço, porque também não trabalho diretamente com isso, mas confesso para você que é muito importante, que é o due diligence, né? Nestas questões ambientais. Então, se a empresa ela vai fundir com outra empresa, adquirir outra empresa, a identificação do passivo ambiental é essencial aí na busca também desta sustentabilidade, desta conciliação entre atividade empresarial, atividade de exploração econômica e preservação ambiental. Só no apanhado aí do que o senhor comentou, eu vejo que podemos centralizar isso, então, em 2 pontos muito importantes. Primeiro, a gente conhece, né, mapeia o nosso processo, o impacto que ele tem no meio ambiente, para que a gente possa mitigar suas ações. Porque, como o senhor comentou, todo o processo industrial, todo o processo agrícola, inclusive, impacta e tem impacto no meio ambiente, né? Então, assim, eu inclusive, realizei o primeiro relatório de sustentabilidade do setor sucrocoleiro, modelo GRI. Que legal. Foi muito interessante, porque ele traz exatamente isso que o senhor comentou. Eu vejo hoje muitas empresas aderindo a essa prática, porque esses relatórios, eles permitem com que você, de forma transparente, coloque para a sociedade, exatamente, não é que eu não tenho problemas, eu sei que eu tenho, e eu estou tomando essas e essas e essas ações para mitigar e resolver os problemas. Então, isso que o senhor está comentando para mim, isso foi já há uns
8 a 10 anos atrás, nós fizemos esses relatórios. Então, assim, hoje eu vejo que é uma coisa mais constante, né? Mas é um assunto que as empresas que são realmente preocupadas e comprometidas, né, com a sociedade, com o meio ambiente, já trabalham já há alguns anos, né? Então, assim, e esse relatório foi montado, inclusive, como o senhor comentou, em parceria com todos os stakeholders da empresa. Por quê? Porque daí você consegue ouvir e realmente mensurar de uma forma muito transparente esses impactos, né? Porque nós temos toda uma cadeia, às vezes é uma forma indireta, né, que os impactos influenciam na sua produção, na sua indústria, né, no seu processo, não só na forma direta. Mas isso que o senhor falou, realmente eu acredito também que seja essencial se a gente quiser um futuro aí diferente. Com certeza, Viviane. E eu trabalho bastante com pesquisa na área de humanas também, né? Na área de violência, violência contra a criança e adolescente, contra a mulher. E o que a gente tem pensado? Eu trago muito isso para essa visão, digamos, na área de difusos, ambiental e outras áreas que a gente atua. Mapeamento, diagnóstico, transformação dos dados desse diagnóstico em informação e medidas e instrumentos, baseado naquele mapeamento, daquele diagnóstico, naquelas informações. Então, isso é essencial para nós obtermos aí êxito, sucesso na mitigação desses impactos, digamos assim. Porque é o que eu já disse, e a gente tem que ter muita consciência disso. E eu queria deixar bem claro, Viviane, que eu sou promotor ambiental, mas não sou ativista ambiental. E por quê? Mesmo que eu fosse ativista, eu posso até ser ativista fora do meu gabinete. Dentro do meu gabinete, eu também tenho a minha conformidade ambiental, o meu compliance. E eu não posso deixar que isso contamine a minha atuação. Então, é muito importante isso para nós. E isso que você falou no final aí, que faz uns 8 anos, tal, isso é muito importante. E é muito importante para nós discutirmos com as outras empresas, ainda que não se adequaram, porque é o que eu costumo dizer, converter convertidos é fácil, né, Viviane? Nós Sim. temos que trazer para nós aqueles que não são convertidos. E nessa conversão desses convertidos, a gente tem que levar em consideração também nesse mapeamento, nessas discussões, as externalidades positivas e as externalidades negativas, nesse trabalho todo da empresa, né? E eu garanto para você, Viviane, aqui na nossa região, pelo menos, nesse diálogo, nessa proximidade que nós temos com todos os setores, muito proveitoso, e há uma recíproca muito positiva nisso, muito positiva. A gente sempre está junto, está dialogando. Um outro parceiro muito importante para nós aqui na região é o CIVAP também, o nosso consórcio intermunicipal, aqui que trabalha também junto conosco, esse setor do agronegócio, o transporte canavieiro também, aqui da região, que nós também temos um trabalho muito forte junto com eles na questão dos incêndios florestais aqui da região. Inclusive, já começamos aqui esse ano a trabalhar com isso, né? Então, é muito importante, sim, informação, diagnóstico. Hoje nós não podemos mais trabalhar com achismo, né? Ah, mas por quê? Ah, porque eu acho isso, isso. Ah, porque é o que a gente brincava antigamente, a famosa carteirada, né? Ah, mas por quê? Ah, porque eu sou promotor. Mas peraí, fundamentado no quê? Ah, porque eu sou o juiz, porque eu sou o delegado, porque... Que autoridade que você tem para falar nisso? Você tem informações científicas? Você tem diagnóstico? Você está se baseando no quê para você falar isso? Não é? Então, nós temos sim também que exigir isso, né? Que exigir isso, ou seja, nós também temos que estar nos capacitando cada vez mais para atuar. Isso é importante, por isso que eu acho que todo o seu currículo e histórico nos demonstra isso, nos dá essa segurança, né, e responsabilidade a hora que a gente está falando com você, né, porque nos dá essa credibilidade de que realmente você se dedica, né, ao assunto, gosta do tema, né, e nos traz aí essas brilhantes contribuições, né. Doutor, infelizmente nós estamos chegando no último bloco. E eu gostaria que nós falássemos um pouquinho agora sobre as perspectivas, então, para o futuro. Eu acho que durante todo o nosso debate, nós passamos por vários insights já seus, né, sobre isso, né, passando por alguns comentários que já nos deram uma dica do que você acredita, né.
E eu gostaria de que você, então, fechasse para a gente aí um apanhado de como que você acredita, né, que nós, seres humanos, que nós, empresas, que a sociedade, de uma forma geral, pode colaborar com o Ministério Público nesse brilhante trabalho que vocês já vêm desenvolvendo aí com a comunidade e com o meio ambiente, para a preservação do meio ambiente, né? Viviane, como você disse, eu acho que durante toda a nossa conversa e o nosso aprendizado em conjunto, né, a gente já foi falando um pouco sobre isso. Mas eu sou muito otimista, Viviane, né? E eu acho que também, muitas vezes, em razão das funções que nós ocupamos, a gente tem que ser otimista. A gente tem que ser otimista, nós temos que sempre estar lutando. E eu tenho até uma frase comigo que eu desenvolvi lá no mestrado, que depois foi sendo aperfeiçoada, queria até deixar aqui para todos, que eu acho que se encaixa também para a nossa conversa. Um homem sem objetivo é igual a um corpo sem alma, que só fica vagando. Nós sempre temos que ter um objetivo, né? E é por isso que muitas vezes nós temos problemas aí daquela síndrome do ninho vazio, das famílias, aí de repente a pessoa está com 60 e poucos anos, ainda jovem hoje em dia, já criei meus filhos, já criei meus netos, e agora, o que eu vou fazer? Sonha, tenha um objetivo, não é verdade? Nem que for, eu vou plantar uma árvore, eu vou comprar uma bicicleta nova, vou comprar um carro novo, vou trocar um carro antigo, mas vou trocar o meu. A gente sempre tem que estar sonhando, sempre tem que ter um objetivo. E eu acho que um dos grandes objetivos nosso aqui na região, e que a gente tem alcançado, e confesso para você, e dois testemunhos aqui, com muito êxito, é esse diálogo, essa proximidade do poder público, do setor privado, das instituições, do Ministério Público, né? Não só na nossa região, mas em todo o nosso estado. No Ministério Público, eu posso falar para você que a gente está de portas abertas, mas no Gaema nós temos uma atuação diferenciada do promotor local, que atua só naquela cidade, naquela comarca. Para você ter uma ideia, aqui no nosso núcleo Médio Paranapanema, nós atuamos em 33 municípios, dos quais são 12 comarcas. E nós temos muita proximidade com todos os setores desses municípios da nossa região. E isso é muito importante, esse diálogo franco, sincero, né? É um diálogo, eu posso ir até aqui eu não posso, gente, aqui eu não posso. Se a gente não conseguir aqui, eu tenho que entrar com uma ação, mas eu não quero entrar com ação. Então, o que nós podemos fazer? E é o que eu falei para você agora há pouco, nós temos uma ação, por exemplo, que dura, em média, no Brasil, 5 anos. Será que nós não podemos fazer um acordo em 2 anos, 3 anos, para cumprir aquilo? Por que não? E é o que eu falei agora há pouco, todos nós ganhamos com isso. E essa atuação também, Viviane, que eu acho que nós não falamos, ou falamos pouco, não me lembro, esse também é um problema, viu, Viviane, que eu sou promotor do júri também, né? E promotor já fala muito do júri, então, que nós até não falamos, se falamos foi de ano passando, rapidamente, que é a questão da prevenção, né? É a atuação preventiva, que está aliada ao compliance nessa adequação. E hoje seria a nossa próxima pergunta. Então já adiantei, então já emendei. Não, por favor. Essa atuação preventiva é importantíssima, não só do aspecto do empresário em si, né, mas também para o meio ambiente. Então, aquela atuação preventiva, aquela adequação, aquela conformidade, para evitar que aquele impacto se transforme em um dano, é essencial. Além de essencial para o meio ambiente, é essencial para o empresário, na questão até mesmo da economicidade. Perfeito. Ele não vai ter uma atuação, por exemplo, e aguardar sofrer a tríplice responsabilização ambiental, que é administrativa, penal e civil. E hoje, ainda na civil, nós incluímos muitas vezes até a desconsideração da personalidade jurídica. E podemos atuar contra a empresa e contra os sócios, contra os diretores, né? Isso é muito pesado. Então, cada vez mais eu incentivo e busco essa atuação preventiva. E essa atuação com diálogo. A gente já teve situações, por exemplo, que o jurídico de determinada empresa foi lá e falou, doutor, nós queremos
resolver essa situação aqui. Como que a gente pode resolver sem a necessidade da ação? Acabou. Infelizmente, ainda hoje, nós temos alguns grupos de advogados, escritórios, que pregam a judicialização, que não buscam essa conformidade preventiva, digamos assim. Não, pode entrar com a ação, depois eu resolvo. Mas eu insisto, Viviane, ninguém ganha com a judicialização. E nós, cada vez mais, no Ministério Público, no setor privado, buscamos uma atuação resolutiva. E quem busca atuação resolutiva não quer judicialização. Porque judicialização, dificilmente nós alcançamos aquela resolução do problema. Por quê? Porque nós vamos, por exemplo, restaurar uma área degradada daqui 5 anos, e todo esse tempo que aquele prejuízo ambiental trouxe para aquela sociedade, muitas vezes, para aquele núcleo habitacional que está ali, que está com aquele ar atmosférico poluído, com aquele rio poluído, não é? Então, eu acho que a mensagem que eu poderia passar e que eu gostaria de passar é uma atuação preventiva, resolutiva e com muito diálogo. E algo que eu tenho falado muito, viu, Viviane, também, e faz parte do nosso trabalho, assim, digamos, mais próximo de todos. Quando, por exemplo, eu vou lá na Associação dos Agricultores de tal município para a gente conversar sobre os incêndios ambientais. Só para você ter uma ideia, nessa mudança de postura que nós precisamos. Eu não vou de terno, Viviane. Eu não vou de gravata, eu não vou de paletó. Outro dia até um amigo meu brincou comigo, que eu estava com um colete do Gaema, de calça jeans, falou, mas você estava lá, não sei o quê, mas por quê? Porque eu estou ali também como um colaborador. E é diferente, por exemplo, de você fazer uma reunião lá no Ministério Público, no nosso auditório, chamar os agricultores lá e eu estar de terno, ser visto ali como um órgão punitivo, um órgão de fiscalização, um órgão de controle. Naquele momento eu não quero isso. Eu quero que eles vejam que naquele momento a gente está juntos na busca de uma solução. É diferente, tudo isso faz parte dessa mudança de paradigmas. Perfeito. O senhor comentou um ponto que eu gostaria de resgatar, que eu particularmente acho muito interessante para que as empresas realmente tenham isso em mente, né? Trabalho há anos com planejamento estratégico empresarial, há mais de 20 anos com planejamento. Eu estou ficando ruim de data, porque a gente o tempo começa a passar, né? Você começa a olhar, a hora que eu falei para você do relatório, recalculei aqui, falei, nossa, faz 15 anos o relatório, falei, ó, e agora, a hora que a gente está comentando, né? De trabalhos de planejamento estratégico, faz mais de 20 anos, então. Então, assim, a hora que a gente olha, se a empresa não tem esses planejamentos, ela não sabe, não tem ideia de onde ela quer chegar, qualquer lugar para ela serve, né? Já diz a famosa frase, né? Exato. Qualquer lugar serve. Então, assim, é muito perigoso. É muito perigoso. Então, a hora que a gente tem traçado, né, qual que é a nossa missão, qual que é o nosso propósito, qual é a nossa visão, quais são os nossos valores, nós acreditamos que fica muito mais fácil você saber aonde você quer chegar, né? Você tem aí uma base muito boa para você poder corrigir aí as eventuais dificuldades que qualquer empresa enfrenta durante o caminho, facilita o relacionamento com os stakeholders, né? E o que a gente percebe, doutor? Que assim, por mais que a gente procure trabalhar com planejamento, procure oferecer para os nossos clientes essa questão de traçar sua filosofia, cuidar do seu planejamento empresarial, cuidar do preventivo, né? E olha que nós somos um escritório de advocacia, mas também, assim como você, nós acreditamos que é muito, mas infinitamente melhor nós trabalharmos com o preventivo, né? E ao contrário do que as empresas acho que acreditam, né? Nós acreditamos que é mais barato você trabalhar com preventivo do que você entrar num processo de judicialização que sai muito mais caro, como o senhor comentou, e é um desgaste enorme, né? E você nunca sabe se realmente quem vai ganhar nesse processo. Com certeza. Então, assim, nós oferecemos... E para você ter uma ideia, perdão interrompê-la, da importância desse planejamento estratégico, eu também sou muito ruim de tempo,
E depois da Covid, ainda de 2020 para cá, parece que 2020 não existiu para mim. Eu tenho uma dificuldade imensa de contabilizar o 2020. Eu É muito também. complicado. É muito complicado. Mas talvez de 2021 para cá, 2020, eu fui estudar um pouco de administração de empresas também, pensando nesse planejamento estratégico. E há uns 2 anos, e eu ainda estou tentando, com um pouco de dificuldade, confesso para você, porque nós não temos essa cultura, e de implementar um planejamento estratégico no GAEMA, no GAEMA estadual, nos núcleos do GAEMA. E aqui no nosso GAEMA, Núcleo Médio Paranapanema, nós já temos o nosso planejamento estratégico. Então, nós temos, anualmente, fazemos um planejamento estratégico, porque a nossa área de atuação, não só geográfica, mas de temas, é muito grande. E nós não podemos sair aleatoriamente atirando para todos os lados, como você acabou de falar da empresa, né? Então, o que nós fazemos? E nós atuamos de uma forma diferente do promotor local, porque nós temos uma atuação mais proativa. Nós não aguardamos, muitas vezes, vir aquela autuação, aquela representação, aquela reclamação na promotoria, né? Então, em razão disso, agora, por exemplo, em janeiro, nós já fazemos o nosso planejamento estratégico para 2024. Atuamos com a nossa demanda própria, que nós estabelecemos, nossos valores, a nossa missão, o nosso planejamento de ação. Não que a gente não vá atuar com o que chegue, mas nós temos também o nosso planejamento estratégico. E nesse planejamento estratégico, nós extraímos também os nossos programas de atuação em razão de determinados temas. Perfeito, porque daí a gente sabe onde a gente precisa atuar, né? Exato. O planejamento nos dá essa visão. E com cronograma, começo, meio e fim. Enfim. Qual o tempo, qual a verba, como que a gente dispõe disso, né? Exato. Eu acho que essa é uma excelente mensagem mesmo, né? Inclusive porque é o que a gente comenta com os nossos clientes. Nós trabalhamos com toda a questão de requisitos ambientais, setoriais, passando por desenvolvimento de políticas, procedimentos internos que poderiam garantir as conformidades com as leis. Como o senhor mesmo comentou, nós temos uma gama enorme de legislação, né? E ainda dependendo do setor, isso ainda muda. Então, assim... Muda. Exato. Como você mapear isso constantemente, está constantemente atualizado, né? Então, o escritório trabalha dessa forma e podemos realmente oferecer esse serviço com grande qualidade para os nossos clientes, mas a gente sente ainda que há um tempo para que a gente possa reverter a demanda mais para a parte preventiva do que trabalhar isso de uma forma mais, hoje, como a gente trabalha, de uma forma mais judicial. Mas é muito bom saber que a gente tem o senhor como aliado aí com essa mensagem para que os empresários parem realmente para refletir, né? Doutor, um papo muito agradável, muito Obrigado, gostoso e tão importante que a gente sabe que assim a gente não conseguiria encerrar numa outra live, né? Então, assim, olha, de antemão, a gente já deixa o convite estendido para que a gente possa, aí, numa próxima oportunidade, ter o senhor aqui conosco novamente. Muito obrigado, Viviane, eu que agradeço o convite. Para mim também é um tema muito empolgante, gosto muito desse tema, né? Dessa parte ambiental, e para você ter uma noção, eu sou promotor criminal e do júri, e de violência doméstica. Meu cargo aqui em Assis apesar de estar afastado, mas eu sempre atuei desde que eu entrei nessa área de difuso, do meio ambiente, parcelamento do solo, e acabei me dedicando e me aperfeiçoando para uma atuação mais efetiva, mais concreta, e até para retribuir essa confiança, né, da sociedade, de todos na nossa atuação. E você pode ver pelo meu currículo aí que tudo que eu fiz até hoje não tem só um viés acadêmico, mas meu objetivo principal sempre foi me capacitar para aquelas áreas de trabalho que eu exerço, porque eu acho que a nossa atuação é uma atuação de muita responsabilidade, né, Viviane? E eu acho que a sociedade em geral espera isso. E para a gente dar esse retorno para a sociedade, só tem um caminho, como eu falei agora há pouco, é a capacitação. Uma vez eu fui num congresso de direito ambiental, presidido ainda pelo ministro Raimundo Benjamin, que na época era coordenador do nosso centro de apoio do meio ambiente, lá há muito tempo atrás. Eu me lembro que eu ouvi uma frase de um desembargador que foi falar conosco lá nesse congresso. Eu era recém-ingresso, ainda acho que era substituto, faz pouco tempo. E aí, mas eu trago isso comigo, que um juiz, um promotor, um aplicador da lei, mal capacitado, é mal intencionado.
porque o prejuízo que nós podemos provocar para as pessoas, para a sociedade, muitas vezes, é imensurável e irreparável, né? E eu sempre trago isso comigo. E por isso que eu busco cada vez mais me capacitar, estudar, para que eu possa, né, dar essa contribuição, dar essa retribuição para essa confiança que a sociedade tem no nosso trabalho, que é muito importante para nós. E quem legitima a nossa atuação, Viviane, é a sociedade. A partir do momento que nós perdemos essa legitimação, acabaram as instituições. Então, a sociedade tem que confiar nas instituições, tem que confiar também, como eu costumo dizer, e o que a gente conversava agora há pouco na antessala com o Felipe, né, que apesar de nós não termos aquela antessala mais presencial, nós temos a antessala virtual também, né, que é muito gostosa, muito proveitosa também, esses bate-papos, né, tudo. E é muito importante essa integração, e é muito importante que fique bem claro que não tem ninguém contra ninguém, que nós estamos juntos na busca de uma solução, da melhor solução possível. Não é o Ministério Público contra o agronegócio contra a Polícia Ambiental, contra ninguém. Isso já foi há muito tempo atrás, quando nós mesmo pensávamos, o agronegócio, por exemplo, só quer degradar, não quer preservar o meio ambiente, vamos punir. Isso faz parte desse contexto, dessa mudança geral de paradigmas, né? Isso é muito importante, que fique bem claro, não tem ninguém contra ninguém. Mas sim, caminhamos juntos. Perfeito, doutor. O diálogo, né? O diálogo, né? Estamos todos com o mesmo propósito, como a gente comentou, né? Que é a preservação do meio ambiente, é ter um mundo mais sustentável, um mundo melhor aí para as próximas gerações, inclusive, né? E essa é a única forma, o diálogo, trabalharmos todos juntos em prol de um propósito, né? Então, olha, muito obrigada novamente pela sua generosidade, pela sua humildade, né? E pela sua dedicação em servir, né? Com tanto cuidado, né? A nossa sociedade. Eu acho que para nós, né, cidadãos, aí eu estou falando agora como cidadã, é uma honra, né, ter um promotor de justiça, né, um servidor público que se preocupa realmente em servir. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e espero que possamos nos encontrar aí num próximo debate, num próximo diálogo aí, num AN Talks e numa reunião com nossos clientes, com a sociedade, que a gente possa se encontrar por aí. Com certeza, Viviane. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada. O nosso escritório também, doutor Luiz, muito obrigada. Um forte abraço. Abraço.